A Ucrânia enfrenta um problema de velocidade. Seu exército de drones interceptadores, em rápida evolução, mostrou-se muito eficaz contra os drones Shahid, mais lentos da Rússia. Infelizmente, esses interceptadores não são rápidos o bastante para enfrentar ameaças mais ágeis, como os Jerem Force a jato, ou mísseis de cruzeiro KHH-101. Mas isso pode mudar, pois Ucrânia e Alemanha encontraram uma forma inovadora de acelerar seus interceptadores e destruir até os drones russos mais rápidos. Conheça o Apex Record Hunter. É um drone experimental movido a bateria, criado pela empresa alemã Quantum Systems, que tem sede na Baviera, mas possui escritórios ao redor do mundo. E é uma das principais especialistas no desenvolvimento, design e produção de pequenos veículos aéreos não tripulados, ou VANTs. Ansiosa para ultrapassar os limites da tecnologia de VANTs, a equipe de engenheiros Next da Quantum Systems criou o Apex Record Hunter com um objetivo em mente: quebrar o recorde mundial de velocidade de aeronaves movidas a bateria. O recorde foi estabelecido em 657,59 km por hora, 409 milhas por hora, pelos irmãos sul-africanos Luke e Mike Bell, usando seu drone Peregrine F4, em dezembro de 2025. No dia 26 de junho de 2026, no entanto, o Apex Record Hunter da Quantum Systems foi significativamente mais rápido, atingindo uma velocidade máxima de 699 km por hora, ou 434 milhas por hora, durante um período de voo reto e nivelado. Como o teste foi realizado internamente, sem nenhum representante da equipe do Guinness World Records presente para monitorar e validar a velocidade, a Quantum Systems ainda não quebrou o recorde oficialmente. No entanto, a empresa parece confiante de que conseguirá fazer isso e já está no processo de se preparar para a certificação oficial. Seus engenheiros também acreditam que sua criação pode ser ainda mais rápida. O engenheiro sênior de prototipagem Robert Gardemin disse à mídia que sua equipe já passou mais de um ano trabalhando no Record Hunter, mas não tem planos de parar tão cedo. 699 km por hora. É um marco incrível, mas é só o começo. Voltaremos em breve para ir ainda mais rápido e tornar isso oficial. Mas por que isso é importante para a Ucrânia? Afinal, o Apex Record Hunter não é um drone militar. É um produto experimental simples, um VANT único, que foi projetado para ir o mais rápido possível, não para lançar bombas em alvos inimigos. Bem, para entender a importância dessa história para os ucranianos, é preciso ir além das manchetes. Não se trata do Record Hunter ou da velocidade que ele alcançou. É sobre a tecnologia por trás disso. É sobre o fato de que uma equipe de engenheiros conseguiu fazer algo que antes parecia impossível: fazer um drone elétrico simples e compacto voar quase tão rápido quanto um míssil de cruzeiro. E a história não termina aí. Para a Ucrânia, isso é só o começo. Outro fato importante sobre Quantum Systems: ela mantém uma colaboração muito próxima com a Ucrânia. Na verdade, ela tem sua própria subsidiária ucraniana, o eDrones, que já está buscando maneiras de integrar os mesmos tipos de tecnologia vistos no Apex Record Hunter em seus próprios VANTs militares, incluindo modelos como o Interceptador Estrela e outros em desenvolvimento lançados recentemente, como o Jäger, que utiliza propulsão combinada elétrica e por foguete para alcançar 4.000 metros em 30 segundos. A eDrones também pretende realizar seus próprios testes para quebrar recordes nas próximas semanas e meses, enquanto busca fazer com que seus drones atinjam velocidades ainda maiores. Outras empresas de drones na Ucrânia também buscam esse objetivo. Para entender o motivo, é preciso considerar um dos maiores problemas das forças de Kiev atualmente. Embora a Rússia tenha sofrido grandes perdas recentemente, com inúmeros ataques devastadores nos territórios ocupados e em regiões russas, incluindo refinarias de petróleo e linhas de suprimento militar, ela continua a retaliar com seus próprios ataques aéreos contra alvos ucranianos. O Kremlin segue lançando grandes enxames de drones e salvas de mísseis contra cidades e vilarejos ucranianos, dia e noite. Esses ataques não diminuíram nem aliviaram significativamente. Na verdade, a Rússia os intensificou, usando VANTs mais avançados e mais mísseis de alta velocidade. Como confirmou Yuri Inat, chefe da diretoria de comunicações da Força Aérea Ucraniana, em entrevista ao United News em julho. Não diria que há menos deles. Eles agora focam mais em mísseis balísticos, porque sabem das dificuldades que temos para garantir mísseis para a Ucrânia. Mas eles atacam todas as noites e agora também durante o dia. Quando o inimigo estabelece esse objetivo, os drones podem atacar 24 horas por dia. Um relatório de 2 de julho
do Instituto para o Estudo da Guerra, constatou que a Rússia parecia estar mudando o foco para ativos aéreos mais rápidos, como drones a jato. As forças russas podem ter alterado os padrões de fabricação. Por exemplo, descentralizar a produção dos drones Shahed, ou mudar para variantes prioritárias de drones, como os com motores a jato, que são mais difíceis de fabricar. Isso provavelmente é uma resposta direta ao fato de que a Ucrânia desenvolveu uma frota de drones interceptadores tão eficaz, com modelos como o Skyfall P-1 Sun e o Wild Hornet Sting 2, capazes de localizar e destruir drones do tipo Shahed no ar antes que eles tenham a chance de se aproximar de seus alvos pretendidos. Percebendo que muitos dos seus drones básicos já não eram tão eficazes, a Rússia parece ter ajustado sua abordagem. E, infelizmente para a Ucrânia, está funcionando. Drones a jato como o Jaren 4 normalmente voam a velocidades entre 300 e 400 km por hora, ou 186 e 248 milhas por hora, mas podem acelerar até 500 km por hora, ou 311 milhas por hora, quando necessário, graças aos seus motores turbojato. Isso é simplesmente rápido demais para muitos interceptores ucranianos conseguirem acompanhar. O Sting 2 e o P-1 Sun, por exemplo, têm velocidades máximas de cerca de 300 km por hora, ou 186 milhas por hora. Os mísseis da Rússia também voam em alta velocidade, a partir de 750 km por hora, ou 460 milhas por hora, para modelos como o KH-101 e o KH-55. A frota atual de interceptores da Ucrânia tem quase nenhuma chance de parar esse tipo de arma, e os problemas não acabam aí. Infelizmente, as forças de Kiev possuem poucos mísseis interceptores de alta velocidade, como os PAC-3 dos Estados Unidos usados nas baterias Patriot, essenciais contra ameaças rápidas da Rússia. Os registros mostram que cerca de 620 desses mísseis foram fabricados em 2025. E isso não é só para a Ucrânia, é para o mundo todo. E há vários países na fila para comprá-los, países como Alemanha, Japão e Polônia. Os Estados Unidos também mantêm um bom estoque de mísseis PAC-3 para suas operações, e outros países consomem rapidamente esses recursos. De fato, durante a guerra com o Irã no início de 2026, mais de 800 mísseis Patriot foram usados para defender nações do Oriente Médio de ataques iranianos em questão de dias. A Ucrânia enfrenta ameaças e ataques diários cada vez mais intensos. Não há mísseis Patriot suficientes no mundo para sua defesa. Isso não é exagero, é um fato. De acordo com uma análise detalhada realizada pela Defense Express, mesmo que os Estados Unidos enviassem cada míssil PAC-3 que produzem diretamente para a Ucrânia, ainda assim não seria suficiente. Eis o motivo. De acordo com dados da própria inteligência da Ucrânia, a Rússia produz cerca de 60 mísseis balísticos Iskander-M, 40 mísseis balísticos, para seus sistemas S-300 e S-400, 10 mísseis balísticos Kinzhal e até 3 mísseis hipersônicos Zircon todos os meses. Isso soma 113 artefatos que exigem interceptação por sistemas Patriot para serem neutralizados. As atuais taxas de produção do PAC-3 atingem 60 unidades mensais, o que não é suficiente. A Rússia também está aumentando a fabricação de drones a jato, com planos de produzir cerca de 500 Jaren 4 por mês. E a Ucrânia precisa de mísseis Patriot ou outros mísseis interceptores de ponta, se quiser detê-los com sucesso. Esses mísseis são escassos e caros. Os PAC-3 custam milhões de dólares cada, e outros interceptores também chegam ou passam de 1 milhão. Diante do custo e da escassez, a Ucrânia não pode desperdiçar interceptores nem usá-los em alvos de pouca prioridade ou valor. Ela precisa encontrar alternativas mais baratas, mas tem tido dificuldades para isso, e começou a pagar o preço por essas dificuldades. No dia 7 de julho, por exemplo, a Rússia disparou 23 mísseis balísticos Iskander-M, e 6 mísseis de alta velocidade, Zircon e Onyx, contra a Ucrânia, em um ataque massivo durante a noite. A Ucrânia não interceptou nenhum deles, o que revela uma tendência preocupante. As forças de Kiev têm dificuldade para lidar com ataques aéreos de Moscou. A tecnologia do Apex Record Hunter pode reverter essa tendência e recolocar a Ucrânia nos trilhos. Mas antes de explicarmos como, você está assistindo ao programa militar. E se ainda não se inscreveu, agora é a hora. À primeira vista, parece que os problemas estão se acumulando para a Ucrânia. O país está enfrentando ameaças cada vez mais rápidas da Rússia, que são mais difíceis de combater. Enfrenta ataques mais intensos, com risco de grandes baixas e destruição, enquanto os estoques de interceptadores estão perigosamente baixos. Todos esses problemas podem ser amplamente resolvidos com interceptadores mais rápidos. A Ucrânia já mostrou o impacto dos drones interceptadores. Eles são relativamente baratos de fabricar, fáceis de implantar e extremamente eficazes contra os alvos certos.
Em março de 2026, por exemplo, interceptadores ucranianos derrubaram mais de 33 mil VANTs inimigos, mostrando como se tornaram essenciais para a defesa do país. Porém, para manterem um impacto, precisam continuar relevantes. Eles eram extremamente relevantes quando a Rússia dependia tanto dos seus drones do tipo Shahed 136, que só conseguem atingir velocidades máximas de cerca de 185 km por hora ou 115 milhas por hora. Voando quase 2 vezes mais rápido, os principais interceptadores da Ucrânia decolavam facilmente e alcançavam os Shaheds em movimento, com pilotos ou IA capazes de localizar e eliminar os alvos com eficiência. Porém, com a Rússia usando ativos mais rápidos como os Yaren 4, os interceptadores ucranianos perdem relevância. Eles não conseguem alcançar alvos desse tipo e, por isso, precisam antecipar as rotas de voo e assumir posições ideais para colisões frontais se quiserem interceptá-los. Isso é muito mais difícil, por isso muitos, Yaren 4, conseguem facilmente passar pelos P-1 Suns. Mas imagine se os drones da Ucrânia voassem tão rápido quanto o Apex Record Hunter, atingindo 700 km por hora, ou 435 min por hora. De repente, toda a equação muda a favor de Kiev. Derrubar drones a jato se tornaria quase tão fácil quanto eliminar os Shaheds comuns, já que os interceptadores conseguiriam alcançá-los, manobrar ao redor deles e se aproximar para o abate nos ângulos corretos, praticamente garantindo o sucesso. E os benefícios vão além disso, considerando que alguns mísseis de cruzeiro russos viajam entre 700 e 900 km por hora. Não é exagero sugerir que interceptadores de alta velocidade poderiam neutralizar essas ameaças também. Se a tecnologia avançar ainda mais, como creem engenheiros da Quantum Systems, interceptadores não precisariam ser muito mais rápidos que esses mísseis para detê-los, pois são bem maiores que drones. Eles são fáceis de detectar nos sistemas de radar. A Ucrânia poderia contar com sua cobertura de radar para detectar mísseis com antecedência, depois lançar drones à frente deles, prontos e esperando para colidir com seus alvos. O desafio passaria a ser o posicionamento, em vez da velocidade. E se a Ucrânia conseguir resolver isso, pode chegar a um ponto em que estará destruindo mísseis de cruzeiro que custam milhões de dólares, usando drones que custam apenas alguns milhares para serem fabricados. Levando esse conceito adiante, se a tecnologia avançar suficientemente, a Ucrânia pode eventualmente ter drones interceptadores rápidos e ágeis para derrubar até caças inimigos. Os principais caças russos superam facilmente a velocidade do som, e o Su-57 alcança Mach 2, aproximadamente 1.320 milhas por hora, ou 2.135 km por hora. Isso é muito mais rápido do que o Apex Record Hunter, que simplesmente não seria rápido o suficiente para perseguir ou alcançar um caça que já está viajando em velocidades supersônicas. Não é impossível imaginar a Ucrânia preparando enxames de interceptadores em emboscada nas áreas para onde os caças vão, usando o posicionamento e a geometria para atingi-los. Isso é improvável com a tecnologia atual, mas é um benefício potencial a longo prazo. No curto prazo, porém, é fácil perceber como tecnologias da Quantum Systems podem influenciar a doutrina de defesa da Ucrânia no futuro. Kiev já deixou claro que seu foco precisa ser no baixo custo. O país não tem fundos ou recursos para fabricar mísseis na mesma proporção que a Rússia e não quer desperdiçar ativos caros para derrubar drones relativamente baratos. Ela sabe que o dinheiro é o recurso mais importante nesta guerra e que só vencerá mantendo a estratégia de custo-benefício que a sustentou até agora. Ao mesmo tempo em que faz tudo ao seu alcance para tornar o conflito o mais caro possível para o Kremlin. É por isso que a Ucrânia sempre buscou encontrar as maneiras mais baratas possíveis de interceptar as munições do inimigo, como empregar interceptadores de $1.000 para derrubar Shaheds de 25 mil. A tecnologia Record Hunter pode elevar essa estratégia a outro nível. Isso permitiria à Ucrânia combater tanto drones russos baratos e lentos, quanto os avançados a jato, obrigando os comandantes do Kremlin a recomeçar. Enquanto seguem gastando muito dinheiro em ataques sem resultados. Cada interceptação bem-sucedida para a Ucrânia não só significa que um recurso russo foi desperdiçado, mas significa ainda mais. Significa que vidas foram salvas, prédios foram impedidos de virar escombros, e importantes infraestruturas que poderiam ter sido destruídas vão sobreviver por mais um dia. Cada interceptação usando um drone barato também representa um míssil caro que a Ucrânia não precisou disparar. E com o tempo, todos esses benefícios se acumulam. Quanto mais a Ucrânia usar interceptadores, mais mísseis poderá reservar para enfrentar ameaças maiores e mais letais,
como mísseis balísticos e caças. Com o tempo, isso pode dar às forças de Kiev um pouco de fôlego, já que elas conseguem prolongar a vida útil e a eficácia dos estoques de mísseis existentes e ganhar tempo até que o próximo lote de PAC-3, NASAMS ou IRIS-T chegue de seus aliados. Enquanto isso, a Rússia ficará mais uma vez com um problema cada vez mais caro para resolver. Ela já está gastando mais em seus ataques aéreos, ao passar a usar mais drones a jato e mísseis, e aposta que esses bombardeios caros sejam grandes e destrutivos o bastante para saturar as defesas aéreas da Ucrânia, destruir infraestrutura e esgotar estoques de mísseis. O Kremlin acredita que essa tática pode vencer a guerra, mas se a Ucrânia lançar drones interceptadores rápidos em breve, essa esperança acabará. A Rússia precisará avançar mais, criando drones mais rápidos ou usando mais mísseis para causar danos duradouros ao inimigo, o que implica mais gastos. E com a economia russa em uma posição cada vez mais perigosa, há um limite até onde o presidente Vladimir Putin pode forçar as finanças do seu país antes que todo o sistema desmorone. Claro, há algumas ressalvas aqui. Primeiramente, mais importante, o Record Hunter é apenas um drone experimental e não foi projetado com aplicações militares em mente. Mesmo com liberdade total, os projetistas da WE Drones ainda gastariam tempo e esforço para integrar sistemas de orientação e testar cargas úteis, equipá-lo com guerra eletrônica, contramedidas, sistemas de comunicação e realizar as adaptações necessárias para transformar o Apex Record Hunter de protótipo demonstrativo em arma operacional. As condições reais de combate são bem mais complexas que voos de teste controlados. A equipe de design percebe que o Record Hunter perde velocidade e agilidade conforme fazem modificações militares. Em resumo, a Ucrânia não pode simplesmente acoplar ogivas e começar a produzir em massa esses interceptadores de alta velocidade de um dia para o outro. Isso levará tempo, mas o principal é que a tecnologia já existe. Quebrar o recorde de velocidade foi a primeira parte do desafio. O próximo passo é levar essa mesma velocidade para o campo de batalha, e caberá às equipes de especialistas da Quantum Systems e WE Drones fazer isso acontecer. Se tiverem sucesso, podem mudar o rumo da guerra e aumentar a resiliência da Ucrânia contra ataques massivos de drones, ajudando o país a preservar seus ativos mais caros e acrescentando mais uma camada à extraordinária arquitetura de defesa aérea de Kiev. E essa é só uma das várias maneiras de a Ucrânia melhorar sua frota de interceptadores. Recentemente foi apresentado o Zirka UAV, capaz de detectar, rastrear e destruir drones Shahed russos, de forma autônoma, com pouca intervenção humana. E você pode saber mais sobre isso nesta análise detalhada em vídeo. Alternativamente, confira este vídeo para ver como a campanha Middle Strike da Ucrânia está tendo um grande impacto na Crimeia, cortando as linhas de suprimento do Kremlin e fazendo moradores russos e turistas correrem para saídas rapidamente. Por fim, inscreva-se no programa militar para acompanhar as últimas notícias da guerra Rússia-Ucrânia e outros grandes conflitos mundiais.